momento, o rosto da pessoa colapsou, ela olhou para baixo, uma tristeza profunda. Eu falei, nossa, falar disso te deixou triste. E aí a gente foi desdobrando toda a experiência, foram vindo crenças. Quando eu me curo em relação aos filhos, tá? Então, vou responder dessa maneira. Teve até um momento na vivência, né? Um pós-vivência ali, a gente já tinha trabalhado no dia, a gente se reuniu ali para tomar um chazinho, bater um papo à noite, era meio descontraído, e me veio essa pergunta sobre filhos, né? Então, eu comecei a contar o seguinte, então ali estavam falando assim, a síndrome do gêmeo desvanecido, é mais fácil trabalhar em crianças do que em adultos? E eu respondi o seguinte para a pessoa, eu falei, olha, eu já trabalhei com algumas crianças, eu trabalho com muitíssimos adultos e já trabalhei com algumas crianças, né? Então, eu trabalhei com uma criança quando ela tinha 8 anos, a gente apresentava aquelas características de gêmeos, eu fiz alguns trabalhos ali, mas não deu tanta continuidade, e eu voltei a vê-la agora com 12 anos, quase 13, né? Então, assim, tem muita diferença daquela época para essa, né? Amadureceu demais a pessoa, assim, cresceu, hormônios, enfim, tá lá na pré-adolescência já. E teve um momento na sessão, ela veio trabalhar ansiedade, enfim, mas eu fiz uma pergunta, né? E o seu irmão, ele tem até nome, né? Então, a gente foi falar um pouquinho disso. Nesse momento, o rosto da pessoa colapsou, ela olhou para baixo, uma tristeza profunda. Eu falei, nossa, falar disso te deixou triste. E aí a gente foi desdobrando toda a experiência, foram vindo crenças, foi bastante interessante. O que que eu quero dizer com isso? O que que eu quis dizer com isso? Eu falei assim, ó, falar que é mais fácil trabalhar com criança, eu não sei se é a resposta mais correta, tá? Por quê? Porque essa experiência que eu estou contando, exatamente como num adulto, está lá na criança, tá? E eu tenho que encontrar as maneiras, porque eu estou muito acostumado a trabalhar isso em adulto. Como que eu construiria um caminho para começar a trabalhar isso com a criança? Mas exatamente a mesma dor e a complexidade está lá. O que difere a criança do adulto são as recapitulações, ou seja, se você vai como que eu diria isso? Se você chama um amigo seu para sair, e esse amigo sempre diz não. Chega um momento que você para de chamá-lo para sair porque você já sabe a resposta, né? Porque você passou várias experiências e a resposta foi igual. Então você já reforçou, ele nunca aceita mesmo, para que eu vou chamar ele? Então, quando a gente passa por um trauma, vamos supor um trauma de rejeição, vamos supor uma dor emocional muito profunda, tá? Então, eu passei isso uma vez. Cara, dói pra caramba. Eu passei duas. Dói mais e confirma o que eu passei primeiro. Eu passei 3 vezes. Então, dói de novo e eu vou me adaptando. Então, isso são recapitulações. Então, quando eu sou um adulto de 40, 50 anos, 30 anos que seja, e eu descubro que eu tive essas experiências intrauterinas, eu tive muitos reforços, né? Então, tem muitas adaptações solidificadas. Uma criança tem menos isso, a dor é igual, só que tem menos reforços, né, de adaptação. Então, a diferença é essa. E por que que eu estava falando isso para essa mãe? Porque a filha dela é uma gêmea sobrevivente, e eu falei assim, ela queria ajudar a filha, mas você só pode levar alguém onde você chegou. Você pode entender toda a teoria, ok? Mas você não vai conseguir ter a abertura emocional para dar o espaço suficiente à criança. Então, aqui, diferente dos pais, né? Atua sobre eles, sim. Assim como aqui, eu curar a minha rejeição vai curar a rejeição do filho? Não. Tá? O que ele sente? Não. Mas, quando eu abro esse espaço em mim, eu consigo proporcionar esse espaço à criança. Tá? Então, por exemplo, essa pessoa mesmo disse, depois de alguns trabalhos organizados, ela foi ver a filha e começou a falar sobre esse tal de gêmeo sobrevivente. O menino já tinha nome, a menina super adorou a ideia, ela tem 8 aninhos. Aquilo se encaixou, por quê? Porque teve espaço. Então, foi até ali que foi possível, porque a mãe chegou até ali, tá? Agora, se eu não trabalhei muito isso em mim, de uma maneira racional eu vou tentar dar espaço, só que o que pede espaço não é aqui, o que pede espaço é uma experiência diferente. Então, quanto mais eu me curo, mais espaço eu proporciono para a cura do outro, de compaixão. Esse espaço corretivo, mas falar que isso corrige a experiência do outro, não, mas eu consigo oferecer mais amparo, eu consigo estar mais presente.
eu consigo ter mais entendimento e mais compaixão. Mas basicamente é o que eu vejo, né? Quando os pais se curam, eles dão mais espaço aos filhos e a relação entre eles tende a se harmonizar, tende a melhorar. Mas falar, poxa, eu sou um gêmeo sobrevivente, como um exemplo, e eu atravessei bastante da minha jornada, então agora eu curei meu filho? Não, isso é conto da carochinha, mas eu consigo dar mais espaço, ter mais entendimento, estar mais presente? Isso sim.